Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo em que se celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a primeira leitura é tirada do livro do Apocalipse, o finalzinho do capítulo 11 e o início do capítulo 12. No finalzinho do capítulo 11, abre-se o templo de Deus que está no céu, e dentro do templo a Arca da Aliança. Em Jerusalém, o templo continha dentro de si a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, o mais sagrado dos compartimentos do templo. Templo, arca, tudo isso lembra Nossa Senhora. Uma das invocações da ladainha de Nossa Senhora é a Arca da Aliança, a Arca da Nova Aliança, aquela aliança que foi selada pelo sangue de Cristo. Ela trouxe dentro de si, como numa arca, aquele que iria fazer com o Pai uma nova e eterna aliança, selada com o seu próprio sangue. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É a mulher luz, porque da cabeça aos pés ela é luminosa. Mulher luz. Mas, segundo o mesmo evangelista João, que é o autor do Apocalipse, na sua primeira carta, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Cheia de luz, ela é cheia de Deus. É a mesma que um dia o anjo chamou cheia de graça. Não há espaço nela para o pecado, nem sequer para o pecado original. E se nem o pecado original ela contraiu, nem cometeu nenhum pecado atual, não pesa sobre ela a sentença de morte dos filhos de Adão. Ela não está destinada a voltar ao pó. De modo que, terminado o curso de sua vida terrestre, tendo ela morrido ou não, isso pouco importa, ela foi elevada, ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste. É isso que diz o dogma definido pelo Papa Pio XII em 1950. Foi o último dos dogmas marianos a ser definido. Aparece no céu também um outro sinal, que é um dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, esse dragão varre a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. É a queda dos anjos maus arrastados por Lúcifer. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que veio para governar as nações com cetros de ferro. Citação do Salmo 2, Salmo 2. O Messias deve governar as nações com cetros de ferro. E a mãe do Messias é Maria. O filho foi levado para junto de Deus e de seu trono, de modo que o dragão não pôde devorá-lo. Alusão à sua ressurreição e à sua ascensão aos céus. E a mulher, para onde foi? Fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. O deserto, para onde foi Elias, para onde foi Moisés, para onde foi Nosso Senhor antes da sua vida pública, é o lugar do refúgio dos perseguidos, preparado por Deus. Então ouviu-se uma voz forte proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Este trecho tão cheio de vida, tão luminoso, tem correlação direta com o Gênesis. No Gênesis fala-se de uma mulher, mas aquela mulher não conservou a graça original, mas perdeu-a para si e para todos nós. No Gênesis, logo no início, fala-se também de uma serpente, que é idêntica a este dragão. Esta serpente seduziu a mulher para que ela comesse do fruto proibido. E assim ela perdeu para si e para seus descendentes, juntamente com seu esposo que consentiu no pecado, a graça santificante. Por ela veio até nós a morte. Por Maria, porém, veio até nós a vida. Ela gerou o autor da vida. O Salmo 44 fala das núpcias do rei e fala-se de uma rainha com veste esplendente de ouro de Ofir à direita do rei. A liturgia aplica a Maria Santíssima este salmo.
Esta rainha deve encantar o rei com a sua beleza, a beleza que se entende as virtudes sobrenaturais. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. As primícias são a primeira parte da colheita. Logo depois das primícias, segue-se a colheita propriamente dita. Assim, se Cristo ressuscitou como primícias, significa que logo depois deles, nós também ressuscitaremos no último dia. Por um homem veio a morte, e é por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, nós somos solidários ao pecado de Adão e à morte de Adão, em Cristo todos reviverão. Mas a vitória de Cristo sobre a morte não será completa enquanto ele não vencer a morte também nos membros de seu corpo místico, que é a Igreja. A vitória dele só será completa quando nós, seus membros, ressuscitarmos. O último inimigo a ser destruído é a morte, e ela será definitivamente destruída no dia da nossa ressurreição. Porém, em Maria Santíssima, aquilo que para nós é futuro, para ela já é presente. A ressurreição ocorreu imediatamente após a sua morte, na hipótese de que ela tenha morrido. Uma outra hipótese de que ela tenha tido apenas uma dormição e que ela passou da vida terrestre para a vida celeste sem experimentar a morte. Mas eu acho plausível que ela tenha querido morrer para ser em tudo igual a Jesus, que passou também pela morte. O que o dogma exclui totalmente é que o corpo de Maria Santíssima tenha se corrompido. Isso não. Em Maria, a Igreja já está consumada, diz o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium. A Igreja vai se consumar no fim dos tempos, mas em Maria a consumação já é presente. Olhando para Maria, nós vemos como será a Igreja no último dia. O Evangelho traz Nossa Senhora visitando às pressas a sua parenta Isabel, logo depois que o anjo, na Anunciação, disse que ela estava grávida, na sua velhice, e já no 6º mês de gravidez. Ela vai correndo, movida pela caridade, movida pelo amor de Cristo que ela trazia dentro de si. Impulsionada pelo amor de Cristo, ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. E esta saudação teve um efeito maravilhoso. O efeito de o menino João Batista no ventre de Isabel, percebendo o menino Jesus no ventre de Maria, saltar de alegria. Esse menino salta de alegria porque fica cheio do Espírito Santo e livre do pecado original. O Espírito Santo agora passa do menino para sua mãe, Isabel. Isabel profetiza, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. É o Espírito Santo que revelou a ela que aquela jovem, que tinha idade talvez para ser sua neta, estava grávida, e o fruto deste ventre era bendito. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Portanto, ela está grávida do Senhor. Senhor, em grego se diz Kyrios, e em hebraico, Adonai, meu Senhor. Adonai era a palavra que os judeus pronunciavam para não pronunciar Javé. Quando eles viam aquele tetragrama, aquela palavra hebraica com 4 letras, em vez de pronunciar Javé, que era impronunciável, eles pronunciavam Adonai. Mãe do meu Senhor é mãe de Adonai, é mãe de Javé, é mãe de Deus. Aqui está um versículo em que a Bíblia prova que Maria é a mãe de Deus, e quem atesta isso nada mais é do que o Espírito Santo pela boca de Isabel. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A primeira bem-aventurança de Maria é a da fé. Ela é feliz porque creu, e aquilo que o anjo falou para ela será cumprido. Então Maria prorrompe em um canto, também ela cheia do Espírito Santo. Este canto começa com as palavras engrandece, que em latim se diz Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E neste cântico ela vai louvando a misericórdia de Deus, que fez nela e no seu povo Israel maravilhas.
porque o seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ela diz que todas as gerações a chamarão de bem-aventurada, mas porque o Senhor olhou para a humilhação da sua serva, para a sua condição humilde, para a sua pequenez. Portanto, neste cântico, ela transfere a Deus os louvores que recebeu de Isabel, o que nós sempre devemos fazer. Toda vez que alguém nos louvar, é nosso dever de justiça transmitir o louvor a quem é devido, que é a Deus. Senão nós somos ladrões da glória de Deus. Queremos reter para nós uma glória que pertence a Ele. Maria Santíssima, que praticava a justiça, dava a Deus o que é de Deus, a glória, louvou a Ele. Nesta visitação, nós encontramos aqui um primeiro Pentecostes. Na casa de Isabel, o Espírito Santo enche o ambiente. A fonte do Espírito Santo é o Messias, que ainda é um embrião pequeníssimo no ventre de Nossa Senhora. Mas este Messias, cheio do Espírito Santo em estágio embrionário, faz com que João Batista, já bem maior do que ele, com 6 meses, salte, que a sua mãe Isabel profetize e que Nossa Senhora cante. Por que a Igreja definiu como verdade de fé para ser crida que Nossa Senhora foi assunta ao céu em corpo e alma? Por vários motivos. Se ela guardou a virgindade perpetuamente, se ela foi virgem ao conceber e virgem ao dar à luz, ou seja, Deus teve tanto cuidado pelo corpo de Maria, que por um milagre conservou a sua virgindade na concepção e no parto, o corpo dela não é qualquer coisa. Não é para ser dado como alimento aos vermes. Não é para se tornar pó. Convém que este corpo seja conservado imune da corrupção e seja, juntamente com o corpo de Cristo, conduzido à glória celeste. Se ela é mãe de Deus, Jesus Cristo, como bom filho, ao honrar sua mãe, quer dar para ela o melhor. E o melhor que ele pode dar para ela não apenas é a isenção do pecado, mas o prêmio da glorificação não só da alma, mas do seu corpo virginal. Maria Santíssima foi concebida sem a mancha do pecado original. Se ela foi concebida sem o pecado original e desde a sua concepção cheia de graça, ela estava excluída da sentença dada a Adão: tu és pó e ao pó voltarás. Convinha, portanto, que o seu corpo fosse glorificado e não que fosse corrompido. Todas essas razões são tão fortes e tão unânimes, desde a tradição antiquíssima, que festejava essa festa bem antes da proclamação do dogma, que o Papa Pio XII, atendendo ao pedido de milhares e milhares de cartas que chegavam a ele, definiu solenemente em 1950 o dogma da Assunção ao céu em corpo e alma de Nossa Senhora. Esse dogma foi definido no século XX, um século em que, nunca como antes, o corpo humano estava sendo profanado. Mas foi bom para mostrar a dignidade do corpo humano, sobretudo o corpo da mulher. Nosso corpo, embora muitas vezes seja ocasião de pecado para nós, se não for submetido pelo Espírito, este corpo não é algo para ser jogado fora. Ele é templo do Espírito Santo. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós nos unimos ao corpo glorioso de Cristo em cada comunhão eucarística que fazemos. E este corpo um dia vai ressuscitar. Nós ressuscitaremos com o corpo que temos agora, não com outro. E nisso a doutrina da ressurreição difere essencialmente da doutrina da reencarnação espírita. Por isso, devemos zelar pelo nosso corpo, não satisfazendo as suas paixões, mas tomando cuidado porque ele é precioso. A preciosidade do nosso corpo deve levar-nos a cuidar da sua saúde, a evitar riscos desnecessários para a nossa vida, a cumprir em nós e nos outros o mandamento não matar. Mas, sobretudo, devemos cultivar a virtude da castidade, porque ela protege o nosso corpo e glorifica-o naquilo que ele tem de excelente, que é a capacidade de transmitir a vida. A guarda da castidade, que é obrigatória para todos os estados, solteiros, casados, viúvos, consagrados a Deus, todos devem viver a castidade, cada um no seu modo. A guarda da castidade, diz o catecismo, e me impressionou muito esta frase, é promessa de imortalidade. Se queremos ser imortais, sejamos castos. Mais ainda, a castidade, entendida como pureza,
é condição prévia para nós vermos a Deus face a face. Pensando na glorificação de Nossa Senhora, que para ela já é atual, para nós é futura, mas é certa se nós conservarmos a graça, nós enfrentamos os sofrimentos físicos corpóreos com mais alegria. A gente sabe que tudo aqui passa, mas a glória será eterna. Basta que nós soframos oferecendo tudo a Deus e agradecendo por poder sofrer com Ele, que esta dor tem valor de eternidade. Uma coisa que eu acho bom nós fazermos, quando estivermos sofrendo, é entregar o sofrimento nas mãos de Maria e dizer: Mãe Puríssima, que nada se perca, guarda tudo em teu imaculado coração. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José, que eu acredito piamente que também tem um corpo glorioso e não foi entregue à corrupção, que nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.